Números 14:5. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Diga assim comigo: Deus, essa é a tua palavra, fala comigo, é ela que eu quero ouvir, eu preciso te ouvir. Me oriente, fortaleça a minha fé e me abençoe, dando entendimento espiritual e ouvidos espirituais, que eu coloque em prática, que eu tenha coragem para obedecer a tua palavra. Me abençoe agora, eu me calo para te ouvir. Usa a boca do teu servo para me abençoar. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com um homem que deixou muitas lições, um exemplo de fé na Bíblia, um homem que você não vê nele dúvida, você vê nele pura fé. O nome dele era Calebe. Ele foi escolhido por Moisés como um dos 12 espias, quando Moisés pediu para que eles espiassem a terra prometida e trouxesse frutos daquela terra. E os 12 partiram para espiar aquela terra, e 10 trouxeram um relatório negativo. Viram que tinham gigantes naquela terra e ficaram com medo, se intimidaram. E quando eles voltaram, eles apavoraram o povo. Os 10 abriram a boca e encheram as pessoas em Israel, o povo de Deus, de medo. E eles começaram a falar: lá tem gigantes, nós vamos ser devorados, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles, não tem como vencer. E começou a apavorar. Deixe sua Bíblia aberta aí, em um versículo de Números também, 13:30, coloca aí por favor na tela. Calebe, quando ouviu o povo ficando com medo, porque tem gente que quando abre a boca só fala besteira, conhece gente assim? Quando abre a boca põe medo em todo mundo, põe pavor em todo mundo, só traz desespero. A Bíblia diz assim, então Calebe fez o quê? Calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha para mim, por favor. Ele tinha um respeito do povo. Ele era um homem de fé. Ele sabia que não ia ser fácil, que não ia ter moleza, mas ele guardava a promessa de Deus. Se Deus prometeu, essa terra existe. E se Deus prometeu, Ele vai nos dar condições de vencermos os gigantes, os problemas. Nada é maior do que Deus, e nós vamos vencer. Quando ele viu os 10 espias apavorando o povo, ele fez todo mundo se calar. Calai-vos. Isso é peculiar, isso é de quem é da fé, mandar o mal calar a boca. Isso é justamente uma qualidade das pessoas que são da fé, que creem na palavra de Deus. Elas não conversam com o diabo, elas não conversam com a dúvida, com medo, elas não aceitam palavra de derrotas. Qualquer pensamento que o mal traz negativo, ela repreende, ela manda o mal se calar, ela fica firme na promessa de Deus. Tem coisas em Calebe que chamam a nossa atenção. Ele andava com Josué. Com quem você anda fala muito acerca de você. Quem é da fé gosta de andar com pessoas da fé. Quem é de Deus gosta de andar com pessoas de Deus. E quando Calebe viu aquele cenário de desespero, ele não aguentou. Aqui em Números 14, versículo 5, depois que o povo ouviu aquelas palavras dos 10, a Bíblia diz assim:
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram o quê? As suas vestes. Olha para mim, por favor. Eles não aguentaram ver a incredulidade do povo. Você sabe que tem gente que está sendo humilhada, envergonhada, e está aceitando. Mas tem pessoas que são da fé, elas não aceitam a derrota, elas não aceitam a vergonha, o fracasso, a humilhação, elas se revoltam, elas fazem alguma coisa para mostrar a indignação delas. E eles rasgaram as vestes, porque viu aquele povo que deveria estar tomado de uma fé, estavam tomados de um medo. Então eles viram Moisés e Arão cair com o rosto em terra, diante daquelas palavras, e eles rasgaram as vestes, mostrando ali uma indignação. E a Bíblia diz assim, versículo 7: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra o quê? Muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha para mim, por favor. Olha o que eles falaram. Vocês estão olhando para a situação de vocês, mas quem nos dá a vitória não é nossa condição, é Deus. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi Deus. Quem fez milagres extraordinários no deserto foi Deus. Quem vai nos abençoar é Deus. Então não fique olhando para a sua condição, para a sua capacidade, nem para a situação, porque o mal é que gosta de nos ver olhando para a situação, para desanimarmos. Nós não vivemos por vista, como Paulo disse, vivemos por fé. Porque o que nós vemos nos limita, o que nós vemos nos amedronta, o que nós vemos nos desanima. Mas quando nós vivemos por fé, nós enxergamos além das vistas. Tem gente aqui no nosso sufoco, mas ela está vendo lá na frente, ela já fica pensando: puxa, eu vou morar em tal lugar, eu vou aumentar essa empresa, eu vou trocar esse carro, eu vou mudar esse maquinário. Ela está no sufoco, mas a fé dela alegra ela antes de acontecer. A fé dela faz ela ter alegrias antes da coisa se materializar, porque dentro dela a fé fala com ela. Quando a situação está dizendo não, quando todo mundo está dizendo que ela não consegue, a fé está dizendo: vai dar certo, você vai conseguir. Ela tem ouvidos para ouvir a voz da fé, ela dá o que a fé pede. A fé pede forças, ela dá forças. A fé pede confiança, ela dá confiança a Deus, porque ela está apoiada na fé. Ela está na fé. Calebe estava na fé, e Calebe deixou bem claro: se o Senhor se agradar de nós, nós vencemos. Quem vai nos dar a vitória é Deus. Quem abençoa é Deus. Diga: quem vai me abençoar é Deus. Ah, bispo, mas eu não tenho recursos, eu não tenho estudos, eu não tenho ninguém por mim. Quem vai te abençoar é Deus. Deus é que abençoa. Às vezes a pessoa se assusta porque uma coisa não aconteceu do jeito que ela esperava, do jeito que ela queria, mas Deus quer fazer diferente, Deus quer fazer maior, Deus quer fazer do jeito dele. Às vezes a pessoa esperava tanto que alguém ajudasse ela, mas Deus não quer dar glória para essa pessoa, Deus quer a glória para ele. E Deus não está permitindo essa pessoa te ajudar, não é o diabo não, é Deus, porque Ele vai fazer de outra maneira. E você tem que crer nele. Se sua vida foi entregue a Ele, é Ele que vai cuidar. Está dando para você entender? Ele passou vida. Quando Calebe abria a boca, quando ele falava, ele enchia as pessoas de fé, de força. Tem gente que é fé pura. Tem gente que só abre a boca para se abençoar, para abençoar os outros. Tem gente que é fé pura. Lembra quando o Senhor Jesus passou por uma figueira? E quando ele viu a figueira de longe, ele foi se aproximando e não tinha frutos. E ele amaldiçoou a figueira e ela secou. E quando ela secou, os discípulos ficaram admirados. E Jesus disse: vem cá. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar montes, se não duvidar. Não pode ficar tendo fé e dúvida. Tem que manter a fé. Tem que manter a fé, porque se você manter a fé, acontece. Jesus não pegou um machado e cortou. Jesus não arrancou pela raiz, Ele falou.
Quando você entender o poder da fé, então você fica imbuído de fé, e o que você fala acontece. Vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas de fé. Se elas falarem, eu vou conseguir isso aqui, elas conseguem. Todo mundo diz que não, mas a fé dela diz que sim, e elas conseguem. Eu conheço pessoas de fé, pessoas que compraram sem dinheiro e pagaram tudo, pessoas que enfrentaram situações sem nenhuma condição, mas a condição dela era fé, e no final Deus honrou elas. Eu conheço pessoas de fé. Eu conheço pessoas que não se intimidam com a situação, pessoas que quando determinam algo, pode todo mundo estar contra, ela crê que Deus está com ela, e essa é a nossa garantia. A nossa garantia é a nossa fé na palavra de Deus. A mulher disse: meu marido veio aqui, estava com depressão, estava desanimado, estava em desespero, e eu vi meu marido chegar em casa diferente, e meu marido começou a dizer que ia vencer, começou a fazer planos, meu marido mudou, eu vim também. Nós não demos dinheiro para ele, nós não demos emprego para ele, nós demos o quê? Palavra de Deus. A palavra de Deus alegra, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus anima, a palavra de Deus levanta. Quando a pessoa crê, ela só precisa da palavra, ela se anima, se encoraja, se agiganta. Eles ficaram com medo dos gigantes. Depois eu vou te falar uma coisa sobre os gigantes. Vamos aqui para o 9. Olha Caleb continuando a falar com o povo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Vamos ver qual foi a reação do povo. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha para mim, por favor. Caleb estava na pura fé, cheio de fé, você não vê dúvida nele. E ele disse: nós vamos subir, nós vamos possuir, nós vamos vencer. Aí o povo disse assim: ó, apedreja ele, mata ele. Você vai encontrar na sua caminhada, você vai encontrar pessoas que vão querer o seu mal. Você vai encontrar pessoas que querem te ver na miséria, mas vão te ver prosperando. Você vai encontrar pessoas que querem te ver morto, mas vai te ver vivo. Você vai encontrar pessoas que querem ver você caído, falido, mas vão te ver de pé. Você vai encontrar pessoas que vão desejar doença para você, mas Deus vai te dar saúde. Você vai se deparar com pessoas que você já dependeu delas, e elas querem que você volte a depender delas, mas elas na sua vida não tem mais nada a ver, é passado. Deus não quer que você dependa mais delas. Você vai passar por lugares que você passou, e de repente pessoas ali torcem contra você, mas essas pessoas vão ver você vencendo. Se você é uma pessoa de fé, o mal que elas querem, elas não vão conseguir. Balaão amaldiçoou o povo de Israel, Deus transformou em bênçãos. Você vai ter Balaãos no seu caminho que vão te amaldiçoar, mas não existe maldição sem causa. Vão querer o seu mal e Deus vai transformar tudo em bênçãos. Você vai encontrar, como Neemias encontrou, Sambalat e Tobias, pessoas que queriam o mal dele, destruir ele, mas Deus não permitiu. Tudo isso nós encontramos. Eles falaram assim: apedreja Caleb, mata ele, Josué, mata eles. Mas a glória de Deus veio. A sua fé, a sua proteção. Na fé você está seguro. Na fé podem desejar o que for contra você, Deus transforma tudo em vitórias. Amém? Quando você está na fé, você é diferente, você é mais forte. Olha o que diz aqui, olha que coisa forte. Capítulo 14 ainda, versículo 22. Vamos lá. 14, 22. Olha o que Deus diz: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes,
e não obedeceram o quê? A minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum deles que me provocaram haverá. O que é que ele diz aí no 24? Porém meu servo Calebe, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Olha para mim, por favor, escute isso para você compreender. Deus disse assim, esse povo que murmurou, esse povo que reclamou, esse povo que lamentou, que me provocou, eles não vão entrar. Não tem bênçãos na murmuração, não tem multiplicações na murmuração. Lembra que só tinha poucos pães e poucos peixes, e o Senhor Jesus pegou no deserto e agradeceu? Não é murmurando, é agradecendo que multiplica. Não é murmurando, não é se queixando, é agradecendo, é determinando, é confiando que Deus vai multiplicando pouco e vai se tornando em muito. Deus ficou irado com a situação daquele povo, mas Deus disse assim, peraí, Calebe vai entrar. Calebe viu a terra e creu, ele vai entrar. Tem gente que Deus já mostrou para ela onde ela vai morar, para onde ela vai se mudar em breve. Tem gente que Deus já mostrou onde é que vai ser a sede dela. Tem gente que Deus já mostrou o carro que ela vai andar. Tem gente que Deus já mostrou o colégio que a vida dela vai estudar. Tem gente que Deus já mostrou. Aí ela não é uma realidade na vida dela, ela não tem condições, mas dentro dela ela já crê, já nasceu, está dentro dela. É a fé que está dentro dela. Essa fé pega fogo, essa fé queima dentro dela. Ela tem certeza. Deus não quer só que ela venha ver, Deus quer que ela tome posse. Deus não quer só que você fique olhando, Deus quer que seja seu. E Deus disse assim, Calebe não, Calebe é diferente, porque nele há outro espírito. Não pense que primeiro Deus vai mudar seu bolso, primeiro Deus vai mudar seu espírito. Porque quando o seu espírito muda, as suas atitudes mudam. Pare de ter um espírito fraco, murmurador. Tenha o espírito da fé. Josué, ele teve Calebe como um escudeiro, um homem fiel. Nunca se rebelou contra Josué, nunca dividiu. Se você trabalha em algum lugar e está insatisfeito, saia. Pare de murmurar e reclamar. Quando você está trabalhando para alguém, você quer montar seu próprio negócio, você tem direito, mas não queira dar golpe, não queira ser malandro, não queira roubar os clientes, não queira fazer sujeira, porque você não precisa disso. Você não pode ter esse espírito enganador, esse espírito injusto, esse espírito malandro, que pelas costas ali fazendo os clientes para você, para depois sair e levar e dar prejuízos. Você não precisa disso. Não é esse espírito que agrada a Deus. Você não vê Calebe de olho na vida de Josué, querendo a posição de Josué. Você vê Calebe querendo o que Deus prometeu para ele. Queira o que Deus tem para você. Você não precisa desejar a posição de ninguém, lugar de ninguém. Você não precisa se comparar com a vida dos outros. Você tem que crer no que Deus prometeu para você. Amém? Ele tinha um espírito que Deus percebeu que era bom. E de repente você tem um espírito que Deus percebe que não é bom. Que não é bom. Um espírito amarrado, um espírito fraco, que não é bom. Que você precisa trocar o seu espírito. E você tem que saber o que você quer. Eu já falei para você do rapaz que veio, bispo, eu não estou feliz no meu trabalho. Eu falei, então saia. Não, bispo, mas eu não quero sair. Eu falei, então fique. Bispo, mas é tão difícil. Eu falei, meu amigo, feche os olhos, vamos orar. Deus abençoe, meu Deus, só o Senhor na vida desse rapaz aqui. Vai com Deus, criatura. Que não dá, você não sabe o que quer. Não, bispo, eu quero, ela está ruim, então sai. Não, bispo, mas eu preciso, então fica. E pare de reclamar. Porque se seu espírito é bom, você pode estar num lugar que você não gosta, que ganha pouco, mas você dá o melhor ali. Deus vê o seu espírito forte ali, logo logo Deus te honra. Quando você tem espírito, você dá fé. O que você fala, meu caro, pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas daqui a pouco Deus te honra. Quem convive com você fica maravilhado, porque o que você fala, Deus te honra e acontece. Você fala, eu vou entrar ali, você entra, eu vou alcançar aquilo ali, você alcança. Você é da fé. Calebe era um homem de fé. De fé. Então,
Deus deixou bem claro, com ele vai ser diferente. Olha o versículo 24. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. É Deus que vai levar você onde Ele quer que você entre, e a sua descendência possuirá em herança. Vamos ver se isso aconteceu. Vamos um pouquinho para frente aí e abre em Josué 14, 10. Só um pouquinho para frente. Segundo livro depois desse. Abre aí, Josué 14, 10. Vamos ver o que acontece com quem tem esse espírito de Calebe. Posso ler? Josué capítulo 14, versículo 10. E eis que o Senhor me conservou em quê? Em vida. Quiseram me matar, mas não conseguiram. De repente tentaram tanta coisa contra você. Diga, não conseguiram, nem vai conseguir. Porque Deus vai te guardar. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor o quê? Falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha para mim, por favor, para aí. Entenda isso. Calebe chega para Josué com 85 anos e diz assim: olha, ô Josué, Moisés me prometeu, eu guardei a palavra de Deus, eu guardei, eu me conservei, eu perseverei, eu não desanimei. Tem gente que desanima fácil. O rapaz veio há pouco tempo atrás com um amigo, e o amigo falou: bispo, só atende ele? Atendo. E você, rapaz, está firme? Bispo, eu vim no começo do ano passado, aí parei, aí depois eu vim de novo, parei, aí depois eu vim de novo, parei, e esse meu amigo continuou, e agora eu estou vendo ele dando testemunho, eu voltei. E deve estar pensando o seguinte: Deus abençoou, ele vai me abençoar também. Mas Deus abençoou o seu amigo porque ele perseverou, ele plantou a semente da perseverança. Ele plantou, ele insistiu. Deus viu o espírito dele de perseverança. Tem gente que vem aqui, caindo de sono, é uma guerra para ficar acordado esse horário, porque amanhã vai acordar 5 da manhã, 4 da manhã. Tem gente que vai pegar a estrada, ela está aqui numa luta: oh Jesus, me ajuda, me ajuda. Mas ela vem, ela persevera, ela vem pedindo a Deus: não deixe faltar gasolina, não deixe faltar gasolina. Jesus, não deixe faltar gasolina, porque é pouco que ela coloca. Ela vem no sufoco, ela talvez mora em um lugar perigoso, e ela volta para casa quase meia-noite: meu Deus me guarda, meu Deus me proteja, mas Deus está vendo aqui. Então você vê Calebe com um espírito que agradou a Deus, e ele falou o seguinte: o tempo não fez mal para mim não. Em outras palavras, meu deserto demorou, mas não matou minha fé. Escute isso, por favor. Tem gente que o deserto dela está demorando de passar, porque Deus tem coisa grande para ela. Tem gente que o deserto dela é mais longo, mas saiba, não pode matar sua fé. Calebe disse: demorou, eu tinha 40 anos, passaram 45 anos, mas o tempo não fez mal para mim, porque não matou minha fé. Não deixe o tempo matar sua fé, não deixe os problemas matarem a sua fé, não deixe as palavras do mal matarem a sua fé. A fé vem de ouvir a palavra de quem? De Deus. E você quer ter uma fé forte, ouvindo a voz do diabo, ouvindo o que não presta, acordando e ouvindo besteira, lendo besteira? Acorde e lê a Bíblia. Acorde e vá orar. Acorde e unja a sua cabeça. Acorde e fique com os seus pensamentos em Deus. Vai escutar louvores de fé, vai ouvir a palavra de fé. Alimente a sua fé, porque ela vem de ouvir a palavra de Deus. Isso faz você ser forte. Forte. Então Calebe disse: passaram-se os anos, mas a minha fé é a mesma, para entrar ou para sair. Já tenho uma idade, mas não me troco por ninguém. Fé. Você não vê fraqueza nele. Agora olha que coisa interessante. Olha só, parei no versículo 12, né? Agora pois, dai-me uma rede para eu deitar. Não foi não? Agora pois, me arruma
uma árvore para eu poder ficar na sombra. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste, tu é testemunha, que estavam ali os anaquins, os gigantes, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué fez o quê? O abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Olha para mim, por favor. Olha que espírito. Ele foi até Josué e falou: você é testemunha que Deus me prometeu. Agora me dê a terra, me dê esse monte, o lugar dos gigantes, porque Deus vai ser comigo, eu derrubo eles, eu venço eles. Davi era um garoto e venceu um gigante. Todo mundo fica nessa história de Davi, né? Impressionado com a história de Davi. Pô, uma criança venceu um gigante. Um velho venceu 3 gigantes. Ele venceu 3 gigantes, porque ele cria que nada era maior do que o Deus dele. Ele cria que Deus era com ele. Eu só quero que você saia daqui com uma coisa: com a certeza que Deus é com você. Eu só quero que você creia. Bicho, está tudo dando errado, me abandonaram, não acredito em mim, estou sem crédito, está uma luta. Só creia que Deus é com você. A sua garantia é Deus. De vez em quando você vê pessoas entrando na justiça porque elas pagavam seguro e o seguro faliu, o seguro quebrou, o seguro falhou com ela. Em Deus você está garantido, porque Ele nunca falhou. Ele falou: Josué, me dá. Deus prometeu, me dá. Eu estou forte. Eu estou forte para ir de novo. Eu estou forte. Me dá um monte lá. Eu vou para a guerra. Me dá. E Josué abençoou e deu Hebrom para ele. Não deu qualquer coisa para ele. O deserto foi longo, meu caro, mas terminou com uma grande vitória, porque Deus era com ele. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Olha o espírito de Calebe. Eu vou expulsar tudo. Que Deus te dê condições de expulsar tudo que não preste da sua vida.